Alô, Super! Sejam todos bem-vindos porque hoje temos A Fat Nation. A Fat Nation é um texto que apareceu numa prova da PUC-Rio. Provas da PUC-Rio são muito respeitadas no país inteiro. Textos muito bem escolhidos. Lá você não vai encontrar qualquer texto. É um texto com um tema assim bastante relevante, bastante polêmico, bastante atual. E um texto apenas. E deste texto tiram 10 questões. 10 questões muito bem elaboradas, caindo parte interpretação de texto e parte gramática. Gramática é bem balanceado. Questões basicazinhas, tipo personal pronouns, possessives, e questões mais médias, tipo relative pronouns, indefinite pronouns, e questões mais avançadas, tipo infinitivo e gerúndio, reported speech, passive voice e assim por diante. Então, o detalhe é que uma prova da PUC-Rio realmente avalia se você conhece inglês ou não. É verdade, prova muito respeitada. Gosto muito de usar as provas da PUC-Rio em sala de aula, né, em cursinhos, em ensino médio, até no fundamental. No fundamental também dá para você trabalhar no 9º ano, no 8º ano, sem problema nenhum, porque o inglês, nas escolas, pelo menos que eu trabalho, é um inglês assim bem avançado, bem completo, em que o aluno responde muito bem a texto, responde muito bem a gramática. Então, realmente dá para colocar uma prova da PUC-Rio aí, sem problema nenhum. Mas, super amigo, super amiga, dá uma olhadinha aqui nesse texto, dá uma olhadinha aqui nesse título que está aqui ao lado. A Fat Nation. Fat, você sabe que é gordo, mas também pode ser gordura, exatamente. Se você malha numa academia, naturalmente essa academia vai fazer propagandas de produtos, suplementos alimentares, né? Então tem lá uns comprimidos deste tamanho que são chamados fat burners, ou seja, queimadores de gordura. Barbaridade, muita gente ingere toda essa situação e acabam queimando mesmo, mas tem que queimar também na ginástica, ali na aeróbica e assim por diante. Não é só você colocando o comprimido e você ficar numa forma assim fabulosa. Mas A Fat Nation conta a situação de adultos, situação de adolescentes e situação de crianças em the United States, lá nos Estados Unidos, que tem por costume há muitas décadas o tal do breakfast, que é um café mais bem nutrido, com bifes, com flocos de milho, com panquecas, com ovos, com isso, com aquilo e assim por diante. Super, eu só como meia fatia de pão, um patezinho por cima, uma fatiazinha de presunto, uma de queijo, dobro aquela fatia em duas e já estou assim enfastiado pela manhã. Mas eles têm que tomar quase que almoçar de manhã. Se você vai fazer uma refeição em qualquer restaurante dos Estados Unidos, você vai ter um esquema assim fascinante. Você vai ver um prato, outro. Assim, puxa, eles servem almoço aqui às 7 da manhã? Eles servem almoço aqui às 8 da manhã? Não, aquele é o tradicional breakfast, café da manhã. Coisinhas mais nutridas, mais sólidas, mais interessantes. Se pensava antigamente da seguinte forma: puxa, os americanos são muito inteligentes. Eles sabem que na parte da manhã nós produzimos muito mais. Então, na parte da manhã, nos alimentamos de forma mais consistente. E daí comiam tudo aquilo. Agora, à tarde e à noite não interessa tanto. Mas acontece que isso era pensamento na década de 30, década de 40, década de 50, década de 60. Daí apareceu o computador. Culpa daquele cara, como é o nome? Steve Jobs, que praticamente consolidou o personal computer. Aí temos aí várias situações que ele criou, não só na computação, como também na comunicação com celulares e outras situações bem legais. Mas o computador fez com que a pessoa trabalhasse bem menos, se esforçasse bem menos, mas o café da manhã continuou o mesmo. Consequentemente, você vai ingerindo alimentos e não vai queimando isso aí de jeito nenhum. E você vai engordando, seja a criança, seja o adolescente e seja o
adulto. Bom, muitos textos ocorrem em vestibulares com relação à obesidade, obesity. Eu tenho aqui um monte de textos, vou colocar apenas alguns aí em futuros vídeos, não todos, né, porque realmente seria muita coisa, seria excesso de obesidade. Em 2 ou 3 textos, você já ficaria obeso de tanto aprender vocabulário relacionado à obesidade em inglês. Mas este é interessante. Fala das pessoas que têm dificuldade em controlar a sua vontade de atacar um super sanduíche. Super size, que você vai ver nesse texto, significa tamanho família. E as propagandas, então? Consuma, experimente o nosso sanduíche, ele tem 4 camadas. Então é deste tamanho, parecido com o sanduíche que o rapaz aqui está ingerindo. Bárbara, para que desse tamanho? Mas parece que quanto maior o tamanho, diz que é mais gostoso e você é mais inteligente, porque você está consumindo o super. A única coisa super que você deve consumir super é a aula aqui do super. Mais nada, o resto cuide da sua saúde. Mas vamos dar início ao nosso texto que está bem aqui ao lado. Grande amigo, grande amiga. Beleza. A fat nation. Pretty. A garota era muito legal. Dark-haired. Cabelos escuros. Ela era morena, super. Nome dela? Kate Young. Has been successful, garota muito bem sucedida. At most, maioria, things das coisas. She is an excellent student, uma estudante assim fantástica. A star, uma estrela, on her softball team, no seu time de softball. Se joga softball aqui no Brasil também. Seria uma espécie de beisebol feminino. As garotas adoram. Conversei com uma hoje que disse assim, olha, Jomar, é muito legal, muito bacana. E explicou para a sala toda como seria este softball, um beisebol feminino praticamente. And a good dancer, dança pra caramba. Se movimenta, super, se movimenta. But like, como? Você vai encontrar sempre muito mais a palavra like, a expressão like, como comparação, do que como gostar. Gostar você vai achar love, appreciate, enjoy e assim por diante. So many, tantos Americans, kids and adults alike, da mesma forma ou igualmente, like como alike igualmente, da mesma forma parecidos. The New Orleans, pode ser New Orleans também, gosto mais de New Orleans, que quase que desapareceu completamente quando Katrina, aquele furacão incrível, passou por lá. Nossa, já não é a mesma coisa. Fica lá na Louisiana. 10-year-old struggles. Ela luta with one thing, com uma coisa. Keeping her weight under control. Manter seu peso sob controle. When Katie started day camp. Lá eles gostam muito de acampamento. Aqui quase ninguém acampa. Não temos esse costume de sair por aí nas florestas. E olha que nós ainda temos algumas florestas. Apesar dessa devastação toda, ainda nos sobram alguns bosques. Poderíamos estar em acampamentos também, mas não é culturalmente parte da nossa civilização aqui do Sul. Em June, no mês de junho, she discovered, ela descobriu a snack bar where she could, onde ela podia buy pizza, hot dogs, candy, ice cream, chips, soft drinks and more. Barbaridade, quantos alimentos. Katie went nuts, ela ficou enlouquecida. Nossa Senhora, nunca viu tantas coisas juntas, queria comprar tudo e comer tudo igualmente. Says her mother Judy Young. Aí você viu na introdução do texto que o assunto é alimento, o assunto é obesidade, o assunto é aquilo que é oferecido a você diariamente. Que mais, super? In the first 2 weeks of camp, Katie spent. Ela gastou nearly, quase, $40, que é coisa pra caramba, on snack foods, ou seja, em alimentos, em lanches. Lembrando o seguinte, spend pode ser gastar, se o contexto é dinheiro. Se o contexto é tempo, pode ser passar um certo tempo.
E ela declara o seguinte: I bought a lot of pizza. Comprei muitas pizzas. Katie says, and I bought candy and everything. E tudo que aparecia na frente. Falei com o som de T, everything. Poderia ser everything. Poderia ser everything. 3 formas de você pronunciar. I didn't feel good. Eu não me sentia bem. Me faz lembrar James Brown, não sei porquê. Seeing the other kids eat those things. Vendo aquelas crianças comerem aquelas coisas. I wanted them to. Eu queria também. Of course. Claro, certamente. She did. Katie was acting on a basic driving force. O que é driving force? É uma força motriz, porque drive é movimentar, drive é dirigir, mas quando você leva uma coisa de um lado para outro, ou você se dirige, ou você se movimenta de um lado para o outro, você está driving, tá? Força motriz é uma força que movimenta alguma coisa. Of human biology, eat whenever, sempre que food is available, o alimento estiver disponível, and eat as much of it as possible, tanto quanto possível. Acabe com tudo. Throughout, através, most of human history, food was scarce. Scarce significa escassa. Faltava muito alimento antigamente, super. And getting a hold. Conseguir uma porção of it required, ou seja, exigia, a great deal of physical energy. Muita energia física. Verdade, muita energia física. Daí uma super garota me perguntou hoje, Jomar, hold não é segurar? Tipo aquela música dos Beatles, I wanna hold your hand, I wanna hold your hand. Eu não sou um muito bom cantor, eu só tentei lembrar o fato da garota ter me perguntado. Hold não é abraçar, não é segurar? Olha, hold pode ser uma série de coisas, além de muitas palavrinhas em inglês corresponderem a uma série de situações. Mas aqui neste contexto seria uma porção, tá? A great deal of physical energy. Que mais, super? Those who ate as many calories as they could were protected against, contra. E se você é a favor, você está with. Se você está contra, você está against famine, que significa fome. Mas fome de morrer de fome, fome de doer. Fome de certas comunidades não terem alimentos por horas, por dias e morrerem de fome. Mas literalmente, literally, morrer de fome. Não é hungry, não. Hungry vai na esquina, compra um amendoim, beleza. Compra um cajuzinho, beleza. Ali não tem nada. Se a ONU não leva alguma coisa para eles, eles literalmente morrem. And had the energy to reproduce. The problem today, says Kelly Brownell, Director of the Yale Center for Eating and Weight Disorders. Disorders significa desajuste. Pode ser doença, pode ser desbalanceamento. Nossa Senhora, cada termo será que existe? Is that there is a complete mismatch. Match é combinação, match, combinação. Miss é tudo que está errado. Por exemplo, mistake. Alguma coisa está errada, é um erro. Misunderstand, ou seja, entendeu de forma errada. Misinformation, informação errada e assim por diante. E mismatch significa desacordo, não está combinando. Between biology and the environment, ambiente. Antigamente, há 20 anos atrás, quando começou, não, bem antes disso, quando começou a situação de valorizar, de descobrir que ecologia existia, que o ambiente era importante, que a floresta era importante, que as águas eram importantes, nossa, caía textos e mais textos, todos falando em environment, ambiente vestibular. Ainda caem, mas bem menos. America has become, tem se tornado, se tornou a fat nation, o título do nosso texto. A fat nation. A América se tornou uma nação gorda. More than 61%, mais de 61% of adults, de adultos, are overweight, estão acima do peso. And 27% of them, correspondente a 50 million people are obese, são obesos, according to a US Surgeon General report released
divulgado. Release pode ser soltar, pode ser liberar, pode ser lançar um monte de coisinhas, mas a tradução mais adequada para a maioria das vezes, na maioria dos contextos em que release aparece, é divulgar. Last December. In the next decade, weight related, ou seja, relacionadas ao peso. O que relacionadas ao peso? Illnesses, doenças. Illness pode ser doença, sem dúvida nenhuma. Sickness também é doença. Disease também é doença. Ailments também é doença. E disorder, que já vimos aqui, também pode ser uma doença. Um desajuste que você tenha. Eating disorder, um desajuste alimentar, é uma doença. Que mais? Threaten, ou seja, ameaçam, to overwhelm. Que você conhece aquela expressão overwhelming, avassalador. Mas esse overwhelm, verbo, significa lotar. O correspondente em português a lotar, the healthcare system, o sistema de saúde, o sistema de bem-estar. Weight, peso, is also, também, taking a heavy toll. O que é toll? Ferramenta? Não super. Ferramenta é tool, T-O-O-L, dois Os. Toll significa número de vítimas ou baixas, tá? On the nation's children, nas crianças da nação. The percentage of 6 to 11-year-olds who are overweight, a porcentagem de crianças de 6 a 11 anos que estão acima do peso has nearly, quase doubled, quase dobrou in 2 decades, em 2 décadas. And for adolescents, the percentage has tripled, tem triplicado ou triplicou. Tem que dar uma revisada de vez em quando em present perfect, presente perfeito. Vou deixar o link aí no final desse vídeo. Pediatricians, ou seja, pediatras, are treating conditions rarely before diagnosed, raramente antes diagnosticados em young people. In a recent study of 813 overweight Louisiana school children, for example, 58% é um número alto, had at least, pelo menos, one heart disease, uma doença cardíaca, tá? Risk factor, such as, tais como high blood pressure, pressão alta. Quase todos nós acabamos com pressão alta. Temos que cuidar disso, tomar os medicamentos e tentar controlar e expulsar essa situação. Em cholesterol, or cholesterol. Eating opportunities, ou seja, oportunidades de alimentação, de comer, are endless, são sem fim. Me faz lembrar aquela endless love ou endless story. Endless é muito usado. Because food is sold, é vendida, almost, quase, everywhere, em todo lugar, pronomes indefinidos. Vou deixar o linkzinho para vocês aqui também. You never used to find more than, mais do que, a candy counter, do que um balcão. Counter é balcão, pode ser contador, mas aí é counter, balcão, in a drugstore, tá? Sempre você vai ter um monte de coisinhas aí, quando você vai numa farmácia, num posto de gasolina, se não tiver alguma coisa anexada lá, uma loja de conveniências, você não coloca gasolina naquele posto. Verdade. Now are aisles and aisles of food if you see a gas station that does not have a food store, que não tenha uma loja, acabei de falar, não tenha uma loja attached, ou seja, anexada, people are afraid, estão com medo de usar. Será que é um posto bom? Será que a gasolina é pura? Não é adulterada? Eles não têm nem uma lojinha de conveniência para vender sanduichinhos e assim por diante. There are food courts, ou seja, áreas de alimentação. Porque, veja bem, court é um espaço. Court of law é um espaço para a lei, um tribunal. Em shopping malls, é assim que você chama shopping nos Estados Unidos, malls, que significa alameda. And in the schools there are vending machines. Aqui no Brasil não pegou muito bem, mas nos Estados Unidos, nossa, moedinha para lá, moedinha para cá, apertar botãozinho para lá, apertar botãozinho para cá. And soft drink machines. And they aren't selling carrot juice. Não estão vendendo suco de cenoura natural, não.
É só coisa engordativa mesmo. Obesity has been linked. Tem estado ligado to everything, a tudo. From decline of the family dinner, o declínio daqueles jantares familiares com comida normal, não comidas super processadas, comidas normais que a mãe faz, que a tia faz, que a sogra faz, que a avó faz e assim por diante. To the popularity of computers and video games, to supersize, já falei, tamanho família, portions of fast food, de alimento rápido, aqueles sanduichões aí que você compra e já está pronto. But it all comes down to a simple calculation, says University of Colorado Nutrition Researcher, pesquisador, uma das palavras que mais aparece em texto, researcher, pesquisador, James Hill. The primary, principal, reason, razão, America is fat, because America is a fat nation, o título, né? Is that we eat too much. Comemos demais compared, ou seja, comparados to our activity level, com o nosso nível de atividade. Então, nós trabalhamos muito pouco. Temos o computador, que nos ajuda bastante, quase não corremos aí pelas ruas, alguns nem à academia vão e estão comendo coisas assim terrivelmente engordativas. Super amigo, super amiga. O que achou desse texto? Gostou? Beleza. E agora vamos às perguntinhas. Check the statement that expresses the central idea of the text. Ou seja, escolha, pegue, ache a declaração statement que expressa a ideia central do texto. Só que eu não vou contar para você. Você vai pausar o vídeo agora. Vai escolher a alternativa, analisar, levar o tempo que for necessário, depois você volta e eu corrijo e te explico por que é aquela alternativa. Agora, pause o vídeo. Já voltou super, que beleza. Qual que é? Americans of all ages, americanos de todas as idades, are becoming overweight, estão ficando, se tornando acima do peso. Weight raises eleva the risk, o risco of weight-related illness, doenças relacionadas ao peso. Por quê? Já te mostro. Olha aí, super. Ele está dizendo, mantendo o peso sob controle. Crianças e adultos. Mais de 61% de adultos estão acima do peso. Bonitinho. Crianças de 6 a 11 anos, adolescentes, têm triplicado e assim por diante. Então, o texto inteirinho é sobre isso. Peguei apenas 3 partes, mas está em outras partes, em outros parágrafos também. Que mais? Número 2. When the author says, quando o autor diz, that America's supersized diet, a dieta super tamanho, ou seja, tamanho família, is deadlier. Título, tá? She means that, significa o quê? O que é esse deadlier? Não vou te contar, super, mas você vai pausar agora, descobrir, depois você volta. Pause o vídeo. Voltou? Que beleza! Então vamos lá. Is now more harmful to people's health. Está mais deletério, está mais prejudicial para a saúde das pessoas. Note, dead, morte, né? Morto, deadly, mortal. Deadlier, mais mortal. Ele está cobrando aqui comparativo de superioridade. Aquela questão de tall, alto, taller, mais alto. Fat, gordo, fatter, mais gordo. Dobrando o T, é claro. Consoante, vogal, consoante. Dobra a consoante final, mais ER. Temos o nosso vídeo aí no canal. Vou deixar o linkzinho lá para você ver essa situação. Deadlier, mais mortal, harmful, prejudicial. Se é mortal, cara, é prejudicial. Então, naturalmente, é a letra A. 3. A strategy. Uma estratégia for reading a text, para ler um texto.
with understanding, compreensão, is to find the plan for the paragraphs, achar um plano para os parágrafos. Mark the incorrect, a não correta, statement, declaração about the function, da função of one or two of the paragraphs in the text. Função de um ou mais parágrafos no texto. Você vai dar uma analisada aí, né? E ver qual que é o correto. Mas, primeiro, pause o vídeo agora. Voltou! Que beleza, super! Vamos lá. Letra E. Parágrafos 6 e 7 condenam o excesso de praças de alimentação, de espaços, courts, espaços de alimentação, computadores e videogames. Parágrafos 6 e 7 realmente condenam o excesso? Está errada essa? Por quê? Está aí. Os parágrafos 6 e 7 não condenam as áreas de alimentação, computadores e videogames. Apenas destacam a presença dos mesmos, dizendo que existem corredores e mais corredores, que existem isso, mas ninguém condena coisa nenhuma. Número 4. In all the lines, todas as linhas, below, the author apresenta arguments to justify, para justificar why America, porque a nação, que é a fat nation, uma nação gorda, is becoming a fat nation, está se tornando uma nação gorda. Qual que não tem nada a ver que a América está se tornando uma nação gorda? Ache, descubra, leva o tempo que for necessário. Mas, acima de tudo, pause o vídeo agora. Voltou? Que beleza! Vamos lá. Qual que é? Qual que é? Letra A. In the next decade, na próxima década. Healthcare system, sistema de saúde. Beleza. A sentença traz apenas uma previsão e não uma justificativa. Na próxima década, doenças relacionadas ao peso ameaçam e assim por diante. Então, realmente é uma previsão e não uma justificativa. 5. Mark the correct statement, a declaração correta concerning reference. Pause agora. Pelo que estou vendo ali, tem relação com personal pronouns. E eu falei, porque Hill cobra o básico da gramática, com possessivos e pronomes pessoais, cobra o médio, indefinidos e relativos, e cobra os chatos. Nós temos tudo aqui no canal para você passar em qualquer universidade. Pause. Voltou. Vamos ver qual é. B. It, no parágrafo 3, se refere a food, alimento. Como assim? Como assim? A verdade. Eat whenever food is available. Coma sempre que o alimento estiver disponível. And eat as much of it. E coma tanto dele. Dele quem? Do alimento. Então, it se refere a alimento. Sempre numa prova de PUC, Hill ou de qualquer outra, vai ter uma questão de personal pronouns. É muito fácil de montar uma questão dessa. Então, toda a prova tem. Temos aqui o nosso vídeo no canal. Vamos lançar outros vídeos futuramente relacionados a isso para deixar você hyper preparado. 6. In the text, no texto, the words nearly, parágrafo 2, and rarely, parágrafo 5. Não me lembro o que é nearly. Não me lembro o que é rarely. Você vai ter que dar uma pesquisada. Vai ter que voltar o vídeo ou dar uma olhadinha no dicionário online aí no seu computador. Could be replaced. Poderia ser substituído com, respectivamente. Pause agora. Voltou. Que beleza. Qual que vai ser? Nearly é quase, sinônimo de almost. Rarely, raramente, ou raras vezes, sinônimo de seldom. Então, sem mudar, substituir sem mudança de sentido, para nearly podemos colocar almost, e para rarely, raramente, podemos colocar seldom, raras vezes. Não esqueça que seldom é raras vezes, super. 7.
The author's attitude, atitude do autor, in relation to the situation, em relação à situação described, descrita in this article, nesse artigo, is one of, é de, pause agora. Voltou, que bom. Concern, preocupação, alternativa D, concern, preocupação. 8. The percentage, ou seja, a porcentagem of adults, de adultos, who are overweight, que estão acima do peso, in the United States, que é a fat nation. Qual é? A, B, C, D ou E? Pause e ache. Voltou, que beleza. More than 61%, mais de 61%. Onde está isso? Localize no texto. Onde está isso? Está bem ali, ó. More than 61% of adults are overweight. Mais de 61% dos adultos estão acima do peso. Super amigo, super amiga. Que mais? Que mais? Número 9. The reason why eating opportunities, a razão pelas quais oportunidades para comer are endless, são sem fim, é o quê? Voltou super, que beleza. Letra C. Food is sold in many places. Alimento é vendido em muitos locais. Bacana? Because food is sold almost everywhere. Alimentos são vendidos em quase todos os locais. 10 questões em relação à obesidade. Mas concern não é preocupação? Acabei de falar no outro esquema. Mas uma palavra em inglês pode ter vários significados em diferentes contextos. Concern significa em relação a também. Mas veremos isso, esses segredinhos, em cada aula de texto que tivermos aqui. Agora, pause e faça. Voltou super. Vamos ver qual é. O declínio de jantares familiares com comida boa, comida bem preparada, comida que não engorda tanto, has to do with, tem a ver com it, com isso, com obesidade. Olha lá, obesity has been linked, tem estado ligado a tudo, to everything, ou everything, ou everything, from the decline, o declínio de jantares familiares, to the popularity of computers, popularidade de computadores e videogames e assim por diante. Next. Acabou super. O que você achou? Deu para aprender bem? Deu para dar uma olhadinha no vocabulário? Não esqueça que todas as aulas de vídeo são acompanhadas de um PDF que ficam aqui na descrição do canal. Você sempre é avisado ali por uma animação nossa para que você possa pausar se você não sabia, né? E imprimir e poder escrever tudo aí direitinho no seu PDF. Super amigo, super amiga. Sempre é um prazer estar com vocês e até as próximas aulas de vídeo. Vou deixar aqui no final do vídeo 4 linkzinhos para que você tenha condições de pesquisar tudo aquilo que nós vimos na aula de hoje. Um grande abraço a você e até a próxima. Bye, bye!